um de cada, um mais um, dois. Dois é pai, eu ganhei. Vem cá, chega cá. Deixa eu inaugurar. E aí galera, beleza? Hoje eu quero falar sobre algo que muita gente tem, mas quase ninguém mostra. Contas abandonadas e projetos que não deram certo no YouTube. Antes de estar aqui, eu já comecei, parei, desanimei e deixei canais para trás. E esse vídeo não é para reclamar, é para refletir. Quando a gente fala em conta abandonada, não é só um canal que deu errado. Às vezes é um canal que até tinha potencial, mas foi ficando de lado. A gente começa animado, posta alguns vídeos e, de repente, para. Não porque odeia aquilo, mas porque a vida acontece, o ânimo diminui e a cobrança aumenta. Também tem aquelas contas que, mesmo com esforço, não deram resultado. Você posta, se dedica, espera, e os números não vêm. Isso bate forte, porque a gente começa a se perguntar se vale a pena continuar. E muitas vezes a gente confunde não deu certo agora com não vai dar certo nunca. Eu percebi que muitos canais não deram certo porque eu deixei os números decidirem meu valor. Poucas visualizações não significam pouco potencial, significam pouco alcance naquele momento. Hoje eu vejo diferença entre desistir e pausar. Pausar é parar para respirar, aprender e voltar melhor. Desistir é achar que você nunca foi capaz. Talvez essas contas abandonadas não sejam um erro, talvez sejam degraus. Ninguém começa acertando tudo. Cada tentativa constrói algo, mesmo quando parece que não construiu nada. Quando eu penso nessas contas abandonadas, eu não vejo mais como erro. Eu vejo como versões minhas que tentaram com o que tinham naquele momento. Talvez eu não estivesse pronto ainda. Talvez eu precisasse errar antes de acertar. E se você está assistindo isso e se reconhece, saiba que o seu tempo não é o tempo de ninguém. Cada pessoa tem um ritmo. Cada criador tem um processo. Se você abandonou um canal, eu queria te fazer uma pergunta. Você desistiu porque não gostava mais daquilo? Ou porque parou de acreditar em você? Às vezes o problema não é o canal, é o cansaço, é a comparação, é achar que já deveria estar em outro lugar. Talvez algumas contas não tenham dado certo porque não era o momento, mas isso não significa que nunca vai dar. Significa só que o processo ainda está acontecendo. Nada do que você tentou foi em vão. Quando eu olho hoje para as contas que ficaram abandonadas, eu lembro do momento em que eu parei de postar. Não foi de uma vez, foi aos poucos. Um dia eu deixei de postar, depois deixei de entrar no canal, depois parei até de pensar nisso. O que pouca gente fala é do sentimento que fica. Você se pergunta se falhou, se perdeu tempo, se devia ter insistido mais. E isso pesa, porque não é só um canal, é um pedaço de você que tentou. Hoje eu entendo que aquelas versões minhas fizeram o melhor que podiam, com o conhecimento que tinham, com a maturidade que tinham. Talvez eu não estivesse pronto para continuar, e tudo bem. Se você tem um canal abandonado, talvez você esteja se cobrando demais. Talvez você esteja tentando crescer num ritmo que não é o seu. Nada do que você tentou foi perdido. Cada tentativa construiu algo em você, mesmo que ninguém tenha visto. Talvez o seu próximo passo seja voltar, ou talvez seja começar de novo, mais consciente. Depois que um canal é abandonado, fica um silêncio. Você não posta, não cria, não tenta. E esse silêncio não é descanso, é dúvida, é cobrança interna. Toda vez que eu pensava em voltar, vinha a pergunta: e se não der certo de novo? Enquanto eu deixava minhas contas paradas, eu via outros canais crescendo, e a comparação machuca. A gente esquece que não começou no mesmo tempo, não teve as mesmas condições e nem o mesmo processo. O YouTube faz a gente acreditar que sucesso é rápido, mas quase nunca é. O que ninguém mostra são os canais abandonados, os vídeos que ninguém viu e os dias em que a vontade era desistir. Mesmo quando ninguém vê, alguma coisa está sendo construída. Confiança, experiência, clareza.
Talvez algumas contas não deram certo porque não era o fim da história, era só o começo disfarçado. Se você abandonou um canal, isso não te define. O que te define é se você vai aprender com isso. Quando eu paro para pensar, eu percebo que isso tudo não é só sobre YouTube, é sobre a vida. Na vida, a gente começa muitas coisas sem saber onde vai dar. Projetos, sonhos, ideias, fases. Algumas continuam, outras ficam pelo caminho. E a gente aprende desde cedo que parar é fracasso, mas quase ninguém fala sobre o cansaço, sobre mudar de ideia, sobre não ser mais a mesma pessoa. Tem fases em que a gente não abandona porque quer, abandona porque não consegue continuar do mesmo jeito. Algumas contas ficaram abandonadas porque eu mudei, minha cabeça mudou, minhas prioridades mudaram. E tudo bem mudar. O problema é achar que mudar apaga tudo o que veio antes. A vida não é uma linha reta, ela anda em ciclos. Tem fase de começar, fase de parar, fase de observar e fase de recomeçar. Nem todo recomeço precisa ser rápido, às vezes ele só precisa ser honesto. A gente se cobra demais para dar certo logo, mas esquece que viver também é aprender no tempo errado. Se você está numa fase parada, sem clareza, sem direção, talvez isso não seja o fim. Talvez seja só um intervalo. Nem tudo que ficou para trás foi perdido, algumas coisas só estavam te preparando. E você só entende isso depois. Talvez algumas contas não deram certo, talvez algumas ficaram abandonadas. Mas isso não significa que eu falhei, significa que eu vivi processos. Se você também tem projetos deixados para trás, não se cobre tanto. O importante não é quantas vezes você começou, mas o que você aprendeu em cada começo. Obrigado por ficar até aqui. Até o próximo vídeo.